Prefeito, queria falar um pouquinho de mobilidade urbana. No seu plano de governo há um projeto, um planejamento para que se desenvolva o plano de mobilidade limpa de Belo Horizonte, que prevê a substituição de 40% da frota até 2030 por ônibus elétricos. Em paralelo, há uma crítica significativa por parte da oposição, por parte dos seus concorrentes, em relação aos atuais contratos e os subsídios dados às empresas de ônibus da ordem de 500 milhões de reais. Em paralelo, voltando ao plano de governo, os recursos para dar continuidade ao plano de mobilidade limpa são citados como oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento. Eu queria entender essa correlação entre esses recursos vindos do governo federal e também esses subsídios dados, se essa correlação não poderia ser modificada e se há, pelo menos, esse planejamento com a substituição, com a gestão do senhor, se o senhor for de fato reeleito, conseguindo dar continuidade ao plano de mobilidade limpa. Essa pergunta é bem ampla, né? Eu vou tentar responder em partes. Em primeiro lugar, nós não temos subsídio. Nós temos uma complementação de passagem. Foi feito um modelo em 2023, um projeto de lei aprovado pela Câmara, em que estabeleceu que a Prefeitura ia definir um preço de passagem a partir dos custos. Quando esse preço ficasse acima da capacidade do trabalhador de pagar, a Prefeitura faria uma complementação desses recursos. Foi isso que foi feito. Em contrapartida, foi exigido um conjunto de ações para que os ônibus melhorassem a qualidade disso. Isso não aconteceu dentro do prazo previsto e eu criei um programa chamado Tolerância Zero para melhorar o serviço. Melhorou muito. Ainda não está bom? Não. Mas se você pegar a última pesquisa da Datafolha, você vai ver que só 8% da população reclamou. Nós tivemos no primeiro semestre 139 milhões de passageiros. Tivemos 29 mil reclamações, ou seja, 0,28% só foi de reclamação. Ainda tem muita reclamação? Tem. Agora, vamos conversar sobre o restante. A questão dos ônibus é um dinheiro que o governo federal está disponibilizando através do PAC para a aquisição de olho na transição energética, claro, para melhorar. E nós fomos lá e lutamos e batalhamos e conseguimos 100 ônibus, mais de 300 milhões, para começar a fazer esse tipo de trabalho. São recursos completamente diferentes. Um é a aquisição de um imobilizado, de um ônibus, com recursos do governo federal, e outro é a substituição do preço da passagem. É uma complementação ao trabalhador. Nós criamos condição para que o trabalhador possa pagar a passagem sem sofrer tanto. Belo Horizonte tem uma passagem compatível com os demais estados, as demais grandes cidades, e está fazendo isso, como todas as cidades. Belo Horizonte paga essa complementação, Curitiba paga, São Paulo paga, Brasília paga, Goiânia paga. E hoje, eu não sei se vocês assistiram ontem, o governo federal acabou de dar 400 milhões só para comprar ônibus. Governo do estado. E eu não vi ninguém comentando, bateram até palma. Quer dizer, para o estado dá 400 milhões, esse é subsídio, esse não é para complementação de passagem, não. Esse é dinheiro para que eles possam comprar ônibus. Foi feito um acordo, acho que precisava, não estou criticando o acordo, não, acho que precisava, eu só estou dizendo o seguinte, quando é a prefeitura que faz um trabalho, tudo isso, gente, está ligado à eleição. Tudo isso está ligado aos nossos concorrentes da eleição, que, como não tem o que apresentar de trabalho, como não tem experiência, como não conhece o setor público, pega qualquer coisa que acontece e usa como ataques à Prefeitura de Belo Horizonte. Não funciona. Funciona é o trabalho. E isso é o que nós estamos fazendo. Prefeito, só reiterando, exatamente com essa compensação da passagem, mesmo assim, as tarifas subiram durante a gestão do senhor. Eu queria entender, então, a viabilidade, de fato, e efetividade desse subsídio dado da ordem de 500 milhões de reais. Eu queria tirar a palavra subsídio da conversa, mas tudo bem. A primeira passagem, ela foi atualizada em 2018. Era 4,50. 2018. Só fizemos o reajuste da passagem em 2023. 5 anos com a passagem congelada. Em 2023, nós tivemos que escolher o orçamento. Quanto que a prefeitura pode pagar? Porque essa é uma discussão orçamentária.
O dinheiro que eu dou para a complementação da passagem, ele concorre com a saúde, concorre com a educação, concorre com a assistência social, concorre com todos os gastos da prefeitura. Se eu faço uma complementação, eu preciso de ajustar o orçamento à capacidade da prefeitura de pagar. Por isso, às vezes, precisa ter um aumento. Agora, ela não é uma das passagens mais caras do Brasil. Ela é compatível com as principais cidades do Brasil. Então, eu acho que é uma certa injustiça aí, quando as pessoas falam, porque a passagem é cara. A passagem, se você considerar custos que tivemos desses 5 anos, de diesel, pneu, preço de ônibus, motorista, todos esses custos, você vai ver que o crescimento da passagem foi muito menor do que o crescimento dos custos. Candidato, como é que fica a sua relação com a Câmara de Vereadores se o senhor for reeleito? Eu sei que especificamente com relação a essa história dos ônibus, a Câmara briga, diz que foram eles que fizeram esse movimento, as atualizações dos ônibus, que isso partiu deles e não da Prefeitura. Olha, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte, a Prefeitura apresentou um projeto de lei, é natural que isso aconteça, é natural que a Câmara faça as melhorias, que a Câmara faça as atualizações, melhore o projeto. E depois, como o presidente da Câmara ajudou muito, tem que reconhecer isso, é um candidato, ele resolve trazer para si todo o mérito. E esquece, primeiro, do trabalho da Prefeitura, do trabalho dos demais vereadores. Esse é um trabalho que, assim, Câmara e Prefeitura precisam trabalhar conjunto para o bem da cidade. Se tem uma coisa que resolve o problema, vamos trabalhar junto. Agora, ele ajudou. Ele fez ajudou no substitutivo da Câmara. E depois fica metendo pau em cima do que foi feito? É isso que eu não entendo. A Câmara ajudou, não posso negar. A Prefeitura implementou. E está bem feito. A relação com a Câmara já foi muito ruim e já está muito melhor hoje. E eu espero que no próximo governo, caso eu seja eleito, nós tenhamos uma Câmara, que com certeza deve ter alguma modificação, uma Câmara muito mais harmônica, uma Câmara que nos permita trabalhar pela cidade sem essas questões picuinhas que às vezes ainda acontecem. Eu digo para você o seguinte, a discussão política é uma discussão muito delicada. E às vezes, como eu peguei uma história muito ruim de relação da Prefeitura com a Câmara, eu tive que passar um bom tempo tentando recosturar isso. E demorei um pouco, é verdade. Mas hoje, a nossa relação é boa, os projetos estão sendo aprovados, a coisa está caminhando, a cidade precisa de continuar trabalhando. E eu digo o seguinte, os ônibus, foi feita melhoria e vai continuar sendo feita melhoria. Agora, nós temos um projeto novo, esse projeto da Câmara, esse contrato da Câmara, dos ônibus, digo eu, foi em 2018. Desculpa, 2008. São um contrato defasado. É um contrato que precisa ser modificado. E nós temos agora, em 2028, uma nova licitação para ser implementada. E nós vamos, se eu for reeleito, espero, nós vamos mudar muito o que está hoje em termos de contrato. E eu espero contratar uma consultoria técnica especializada, de preferência internacional. Eu espero colocar isso numa audiência pública para que as pessoas, a imprensa, a sociedade civil possam se manifestar. E espero que a Câmara contribua, como contribuiu outra vez, muito mais para que nós tenhamos um contrato moderno, atualizado e que a situação melhore de forma definitiva.